Então, oi, Sudão do Sul, adivinha? Você não vai mais ser o bebê da família em breve. Você vai ter um irmãozinho. Não é emocionante? Você vai ser um irmão mais velho. Você vai ter um irmãozinho. Não é emocionante? Porque em breve, muito em breve, essa pequena ilha vai se tornar o mais novo país do mundo. Vamos ter uma geógrafa conversa. Saúde, então às vezes basta uma pequena coisa para fazer as pessoas estourarem. El Salvador e Honduras entraram em 4 dias devido a uma partida de futebol. Grécia e Bulgária já lutaram uma guerra por causa de um cachorro, a Itália já teve uma guerra inteira porque um cara roubou um balde. E às vezes, você sabe, são necessárias coisas maiores para fazer as pessoas se irritarem, como quando Hitler afirmou que a cidade de Gdansk era alemã e usou isso para invadir a Polônia. Ou quando os japoneses encenaram uma explosão e culparam os chineses como meio de invadir a China. E às vezes, a mina de cobre mais próspera do mundo é tomada e lucra com pessoas com as quais você nunca concordou em trabalhar. Esta é a história da ilha de Bougainville. Muitos dos meus novos inscritos provavelmente estão se perguntando o que é Bougainville, pois nunca ouviram falar dela. E isso é totalmente normal, não é um lugar muito conhecido, não é como se estivesse em todas as notícias. Provavelmente estará em breve. Primeiro de tudo, vamos encontrá-lo no mapa, ok? Bougainville é este pequeno localizado aqui na Melanésia, parte do arquipélago das Ilhas Salomão, que inclui eles e as Ilhas Salomão, uma nação soberana. É composto principalmente por 2 ilhas principais. A maior, ilha de Bougainville ao sul, com cerca de 80% da população, e a ilha Buka, onde fica a capital Buka e o único aeroporto internacional. Ambas as ilhas possuem poucas rodovias e, por causa do terreno, grande parte da costa oeste não tem grandes estradas. As pessoas dependem principalmente de barcos ou pequenas trilhas para se locomover, com exceção das estradas que circundam o Monte Loloru. Alguns afirmam que ainda é um vulcão ativo, porém sem erupções há muito tempo, pois este é literalmente o garimpo de ouro da ilha. Ao ampliar e olhar mais de perto, é possível ver a mina Panguna no lado norte. Sou meio coreano. Em coreano, Pangu significa peido. Enfim, porque é nessa mina que toda essa história começa. Na verdade, não é. Desculpe, na verdade começa com a Alemanha, acredite ou não. Então, não vou te aborrecer com 87 trilhões de horas de história. Porque isso é chato, então vou te dar apenas um resumo bem rápido. Embora os europeus, começando pelos franceses, tenham passado por esta ilha muitas vezes, sendo nomeada Bougainville em homenagem a um francês, somente no século XIX os alemães se tornaram a primeira potência colonial europeia a assumir e colonizar a região. Como no mundo do colonialismo europeu. Normalmente, britânicos, franceses, espanhóis e portugueses recebem mais atenção, mas houve um período em que os alemães também tentaram contribuir na colonização. Era como se eles fossem péssimos nisso, com colônias como Togo, Namíbia e Tanzânia que nem estavam interligadas. Eles não podiam se dar ao luxo de administrá-las e eram terríveis nisso. E então a Primeira Guerra Mundial simplesmente os dizimou. E parte das colônias alemãs eram essas ilhas aleatórias no meio do Pacífico que eram super distantes de tudo, que eles levavam uma eternidade para alcançar. Os alemães eram realmente ruins em colonizar, exceto se coisas que estavam fora da Europa. Quer dizer, vamos não entrar nesse assunto, mas de qualquer forma, Bougainville fazia parte do alemão, colônia da Nova Guiné, e dividiu estranhamente a ilha em 3 poderes britânicos, alemães e holandeses. Após a Primeira Guerra Mundial, Bougainville passou para o controle australiano e, posteriormente, por um curto período, para o domínio japonês. Na Segunda Guerra Mundial, então foi devolvida à Austrália, e em 1975, a Papua Nova Guiné ganhou independência da Austrália, e eles simplesmente assumiram a soberania sobre Bougainville, porque tecnicamente estava sob a Nova Guiné alemã. Então, você está nós temos uma conexão histórica, então, você é praticamente nosso. E quando Bougainville ouviu isso, eles estavam, o que eu não concordei com isso. E eles realmente tentaram declarar sua própria independência da Papua Nova Guiné em 1975. Eles se autodenominaram a República dos Solomões do Norte, assim como as Ilhas Salomão vizinhas. Eles fazem parte do arquipélago das Ilhas Salomão, então tinha lógica. Quando a Papua Nova Guiné ouviu isso, eles disseram para todos se acalmarem, pois não queriam entrar em guerra, mas deixaram claro que eles não poderiam ser seu próprio país. Então eles começaram as negociações com Bougainville e basicamente terminou com o Acordo de Bougainville, que basicamente deu a Bougainville autonomia dentro da nação da Papua Nova Guiné. Eles poderiam ter seu próprio parlamento e gerenciar seus assuntos internos, o que explica como chegaram onde estão hoje. Antes de adentrarmos no conflito, vamos explicar quem são os Bougainvillianos. Existem algumas ilhas, mas quem são as pessoas que vivem ali?
Boa pergunta. Então, primeiro, os ilhéus de Bougainville, ou bougainvilianos, como você quiser chamá-los, são etnicamente melanésios, assim como seus vizinhos, os papuás da Nova Guiné, os ilhéus da Salomão, os vanuatuenses, os fijianos, todos são meio que primos uns dos outros, ok? No entanto, é aí que praticamente todas as semelhanças terminam. Isso ocorre porque os bougainvilianos são etnicamente mais relacionados aos ilhéus da Salomão do que aos papuás da Nova Guiné. A maioria das 21 línguas de sua ilha são categoricamente mais próximas do ramo norte das línguas salomônicas do que das línguas transguineanas encontradas na Papua Nova Guiné. Na verdade, muitos preferem falar o pidgin das Ilhas Salomão ao invés do Tok-Pisin da Papua Nova Guiné, demonstrando sua proximidade com as Ilhas Salomão. Eles tentaram se nomear a República das Salomão do Norte, pois se consideram basicamente família com os ilhéus das Salomão. Culturalmente, há uma distinção acentuada entre os bougainvilianos e os papuás da Nova Guiné. Os bougainvilianos têm uma cultura mais marítima, dependendo mais de canoas para transporte, enquanto os papuás, com mais terra, focam mais no transporte interno. Os rituais e tradições de Bougainville variam, mas o símbolo mais icônico do povo é a tiara Upi, ou chapéu Upi, vista em todos os lugares, especialmente em reuniões tradicionais. Este chapéu em forma de cogumelo pontiagudo é um símbolo icônico do povo de Bougainville. É tão importante para eles que literalmente colocam isso em sua bandeira e emblema. Imagine uma peça de roupa tão importante para o seu povo que você literalmente a coloca nos símbolos para distinguir você em sua heráldica, para distinguir sua soberania. É como se a Nike virasse um país e criasse uma bandeira com um tênis estampado, dada a importância dessa peça para eles. Bougainville é etnicamente distinto, e a ilha abrange vários grupos etnolinguísticos diferentes, sendo esse aspecto muito importante para eles. Papuás da Nova Guiné, e como eles têm seu próprio senso de autoidentidade. Então, o que começou a fazer tudo mudar bem é aí que voltamos para aquela mina de Panguna que mencionamos anteriormente neste vídeo. Veja, em 1972, a mina foi aberta e tem uma das maiores reservas conhecidas de cobre e ouro do mundo, e em um ponto foi a maior mina de ouro e cobre a céu aberto do mundo. A mina era operada pela Bougainville Copper Limited, subsidiária da australiana Rio Tinto. No auge, produzia cerca de 12% do produto interno bruto da Papua Nova Guiné e 45% de suas exportações. Os lucros da mina foram fundamentais para a independência do país, pois comprovavam sua sustentabilidade financeira, um dos requisitos para a independência. Essa é a história de muitas situações secessionistas de recursos. Como parte do Acordo de Bougainville, que buscava a autonomia da Papua Nova Guiné, foi estabelecido que a Papua Nova Guiné manteria 20% de participação acionária na mina de Panguna, enquanto os bougainvilianos teriam apenas de 0,5% a 1,25%. Os bougainvilianos teriam apenas uma participação acionária de 0,5% a 1,25%, em sua própria mina, em sua ilha operada por uma subsidiária australiana autorizada a partir das negociações de um país que os reivindicava, do qual nem queriam fazer parte inicialmente. A mina carregava todo o peso fiscal do país que a reivindicava, além de ter problemas, com grande parte da poluição do escoamento sendo despejada no rio Java. De fato, ao ampliar a imagem de satélite, é possível ver os depósitos de sedimentos que devastaram toda a região. O rio estava contaminado e as pessoas que bebiam sua água deram à luz crianças com defeitos congênitos. A situação era caótica, com inúmeros problemas. Esse foi basicamente o ponto de virada que fez Bougainville estalar e levou a Guerra Bougainville-Suva de 1988 a 1998. Durou 10 anos. Liderado pelo Exército Revolucionário de Bougainville, eles foram apoiados pelas Ilhas Salomão e supostamente Fiji. Após o fim da guerra, as negociações prosseguiram até que um acordo de paz foi alcançado em 2001. Parte deste acordo de paz abriu caminho para um referendo de independência. Eles disseram que, segundo o acordo de paz de 2001, teriam que aguardar 15 anos para realizar um referendo. O mais cedo que poderiam ter tido um referendo seria em 2016, mas devido a atrasos logísticos decidiram fazê-lo em 2019. E quando fizeram esse referendo, os bougainvilianos votaram unanimemente por uma grande maioria. Quase 98% de toda a população votante votou a favor da independência. Então, o que isso significava? Segundo o acordo com a Papua Nova Guiné, se o referendo favorecesse a independência, eles iniciariam as negociações sobre como se separar do país, iniciando sua soberania, avançando com as implicações detalhadas, tais como viabilidade econômica, reabertura da mina Panguna sob controle do próprio Estado, elaboração de constituição para a estrutura de governo, diplomacia, comércio, defesa, entre outros.
O prazo deve ser concluído entre 2025 e 2027. Pessoal, querem saber o quão patético eu sou? Estou suando muito. Não estou me exercitando, só gravando um vídeo pro YouTube. Preciso melhorar minha saúde cardiovascular. Suo muito, acho que herdei isso do meu pai. Então, como será após Bougainville alcançar a independência? A candidatura de Bougainville às IGOs existentes, das quais já fazia parte quando era parte da Papua Nova Guiné, como o Grupo de Vanguarda Melanésio ou o Fórum das Ilhas do Pacífico, dependerá das políticas internas que aprovarem. Eu não sei como seriam as estipulações se eles considerassem entrar na Commonwealth das Nações porque estavam sob controle australiano, mas a Austrália era apenas um domínio sob o Império Britânico, mas isso realmente não conta, não é? Se eles considerarem, acho que poderia ser meio benéfico, porque então eles teriam acesso a fundos de desenvolvimento e acordos comerciais e parcerias de visto ou o que quer que seja, ou eles poderiam apenas jogar muito mais cricket e rugby nos jogos da Commonwealth, seja lá qual for a coisa legal também. Eu não sei. A segunda coisa, com certeza, eles definitivamente fortaleceriam seu relacionamento com as Ilhas Salomão, porque as Ilhas Salomão têm sido seu melhor amigo desde o primeiro dia, eles são os primos de Bougainville, eles se entendem, eles andam de mãos dadas, de alguma forma, de alguma maneira, você sabe, eles vão interagir muito com as Ilhas Salomão. A terceira coisa é que eles provavelmente vão continuar com a mesma bandeira e brasão de armas que sempre usaram com o chapéu UP. A quarta coisa, agora, isso é mais uma pergunta que ninguém sabe a resposta. Eles continuariam se chamando Bougainville? Porque eles se acostumaram tanto com isso e o nome simplesmente ficou, mas de maneira alguma eles têm que ficar com isso. Alguns nomes possíveis que foram sugeridos foram a República do Norte de Salomão, assim como tentaram quando tentaram ganhar independência nos anos 70, a República dos Norte Salomões. Eu ouvi até que Balbi era um nome potencial porque é o nome do pico mais alto deles, o Monte Balbi, mas até que eles façam qualquer declaração oficial, é muito cedo para fazer qualquer afirmação especulativa sólida sobre o que eles se chamariam ou não. E finalmente, como eles estabeleceriam todas as outras coisas administrativas menores, como adotariam uma nova moeda ou teriam algum tipo de união monetária com a Papua Nova Guiné, onde usariam a moeda deles, a quina, ou seria a Austrália, como o dólar australiano. Há um monte de outras ilhas que usam o dólar australiano. Como eles administrariam coisas como defesa e diplomacia, e essa é a coisa, sempre que um novo país aparece no cenário global, é quando eu gosto de chamar os tubarões entram, também conhecidos como as superpotências globais, China, Índia, Estados Unidos da América, Rússia, Reino Unido, né, o que você quiser. Eles geralmente entram e enviam seus dignitários para atrair e coagir a liderança a se alinhar ideologicamente com sua estrutura, e então é assim que sempre acontece, cara. Então você sabe que isso provavelmente vai acontecer com Bougainville. Felizmente para o Reino Unido, eles têm laços, eu acho, com a Commonwealth das Nações, então talvez os outros recuem, mas quem sabe? Tudo está no ar agora, eu juro. É como imóveis, como se você colocasse sua casa no mercado e depois a retirasse. Todo agente imobiliário do país, de alguma forma, tem seu número, e então eles te mandam mensagem e não param de te incomodar. Tipo, ei, eu posso te ajudar e eu tenho uma taxa melhor do que esse cara, e então é como, cala a boca, como você conseguiu meu número? Desculpe, eu sou novo, ato falho freudiano. E finalmente, eu acho que o último passo seria como eles gostariam de se apresentar ao mundo, porque nenhum país é realmente isolacionista, e como eles interagiriam com a comunidade global, eles querem turismo. E se sim, o que eles querem promover, e se sim, eles estão dispostos a construir a infraestrutura para acomodar o turismo dito, qual será o orçamento, como o orçamento virá. Há tantas coisas que você tem que levar em conta nisso, ninguém sabe exatamente como será, mas eu posso garantir que quando acontecer, eu realmente espero ser uma das primeiras pessoas a ir lá e ver por mim mesmo. Boa sorte, Bougainvillians, Bougainvilleia, essa é a outra coisa, você tem que inventar uma maneira de se apelidar. Como devemos apelidar vocês? Bogs, bot? Não, isso soa como catarro. Bug, bubus, vilões, vilões relaxados, eu não sei. Isso é algo que vocês têm que descobrir, seja como for. Boa sorte a todos vocês e espero ver vocês talvez em 2027 ou antes. Depende de quão rápido vocês fazem a papelada, saúde. Fiquem legais, fiquem ligados.